Olá pessoal, estamos de volta em mais uma aula sobre o continente Antártica e hoje a gente vai tentar entender um pouquinho melhor sobre como é o uso do solo na Antártica, quais são as atividades que podem impactar ou que vêm impactando esse continente. E, por último, a gente vai tratar dos conflitos entre os países em relação à posse desse território. Então, vamos lá! Bom, nas aulas passadas, a gente começou a falar sobre dois grandes impactos que têm atuado ali na Antártica. O buraco na camada de ozônio. E aí eu quero pedir para vocês, por favor, darem uma olhada nessa figura que está lá na página 261 do seu livro, tá? Olha só, essa figura está mostrando aqui, o Polo Sul em destaque e em vermelho a gente tem as maiores concentrações de ozônio e, à medida que vai ficando azul, as menores concentrações, Significa o quê? Que em 1970 a gente tinha uma concentração muito maior de ozônio, próximo aí a 500, na unidade de medida utilizada no gráfico. Depois, ela vai gradativamente, por conta dos efeitos dos clorofluorcarbonos, diminuindo, até que chega no nível bem crítico aqui em 2011, vocês estão vendo? Olha só, a concentração está muito baixa, entre 100 e 200 aqui. E por conta, das medidas que foram tomadas pela comunidade internacional, os efeitos em 2013 já são menores, tá? Então é isso que esse gráfico aí da página 261 tenta mostrar para a gente. Outro problema que a gente tratou também foi em relação ao desgelo, gente? A gente viu que tem aumentado, a velocidade do desgelo, a proporção dele no verão está 6 vezes maior do que nos últimos 40 anos, tá bem? Bom, e na aula de hoje a gente vai começar a falar um pouco melhor sobre como foi a ocupação desse continente. É necessário a gente fazer uma diferenciação aqui, porque no caso da Antártica, pessoal, não havia pessoas, não haviam os primeiros habitantes, não havia povos originários na Antártica. Na verdade, a Antártica não era habitada pelos seres humanos, até as primeiras explorações no continente, que só começaram a acontecer ali no início do século XX. Então, o primeiro registro da primeira expedição, ou seja, a primeira vez que os seres humanos vão pisar ali na Antártica, é o registro aí em meados de 1910 e depois com uma importante realmente expedição em 1915, tá? Por um inglês, o Scott, que foi essa grande expedições onde inclusive eles coletaram material para análise. Então, como se define, de quem é a Antártica? Quem deve tomar conta desse território? A gente sabe que hoje, a Antártica ela é considerada um território internacional, mas isso nem sempre foi tão simples. Na verdade, essa partilha do continente, nunca foi um consenso internacional, tá? Alguns defendiam que os primeiros países que foram explorar a Antártica deveriam tomar posse daquele território. Então, deveriam ser os ingleses, deveriam ser os australianos, os franceses, que chegaram primeiro ali na Antártica. Outros defendiam que os países que deviam tomar posse do continente são os países que estão mais próximos, ou seja, o Chile, a Argentina, o Uruguai, o Brasil, E a situação só vai ficar um pouco menos nebulosa, A situação só vai ficar um pouco mais resolvida a partir do Tratado Antártico. Esse tratado é muito importante para a gente entender como é que se dá a ocupação no continente antártico. Esse tratado, pessoal, ele foi assinado em 1959 e ele passou a vigorar em 1961. E
o principal objetivo desse tratado é que essas áreas abaixo de 60 graus sul, ou seja, praticamente ali todo o continente antártico, mais a parte da Baquisa, que é aquela parte de água congelada durante o inverno, devem ser usadas apenas para fins pacíficos e científicos, tá? Então esse é o teor, o objetivo principal aí do Tratado Antártico de 1959. E o Brasil só vai virar signatário, ou seja, só vai assinar esse tratado, né, só vai compor esse tratado a partir de 1975 e na sequência o Brasil já forma um plano, né, de pesquisa para a Antártica e posteriormente vai então construir a Estação Comandante Ferraz, né, que é a estação que até hoje o Brasil mantém na Antártica com fins pacíficos e científicos. Outro protocolo importante que a gente tem realmente que saber da sua existência para a gente compreender o contexto, né, dessas disputas e da ocupação aí da Antártica é o Protocolo de Madrid, né? O Protocolo de Madrid ele foi assinado na cidade de Madrid, da Espanha, em 1991. Porque, vejam só, à medida em que as pesquisas foram avançando em relação à Antártica, começou a se suspeitar de que havia muitos recursos naturais ali no subsolo da Antártica, né? E hoje, inclusive, já tem provas de que tem reservas de petróleo, minério de ferro, né? Bom, então como é que se lida com isso, né? O Protocolo de Madrid veio para tentar resolver essa situação. E o principal, né, que o Protocolo de Madrid estabelece é que ele proíbe por 50 anos a exploração mineral na Antártica. Ele, gente, entrou em vigor em 1998 e ele só vai sair, né, só vai parar de funcionar, só vai ser suspenso em 2048. Ou seja, num cenário, né, em anos vindouros, que não está muito distante, considerando que a gente já está em 2020, né, ou seja, faltam aí 28 anos, a Antártica e os recursos naturais do subsolo vão cair numa situação delicada, né? Quem é que vai explorar? Como é que vai explorar? Será que o Protocolo de Madrid vai ser renovado por mais tempo? Qual será o futuro desse continente? Considerando que o Protocolo de Madrid, ou seja, a proibição da exploração mineral ali no continente, só, né, vai valer até 2048. Então, a situação geopolítica que está aí se aproximando, né? Cada vez mais. Bom, além disso, né, a gente precisa também entender que no caso do continente, né, da Antártica, olha só. Bom, e quando a gente fala desses possíveis conflitos, gente, não é pouca coisa. Olha só, se vocês pegarem esse mapa aqui, né, no livro de vocês, que está aí na página 265, olha só, aqui a gente tem um mapa com os recursos naturais já identificados, né? Pode ser que outros futuros apareçam à medida em que as pesquisas científicas vão avançando. Vejam só, aqui nessa parte da Antártica a gente tem já uma reserva de carvão já mapeada, né? A gente tem minério de ferro aqui nessa região e identificado já grandes reservas aqui de petróleo, né? Que, como eu comentei com vocês, estima-se que sejam maiores do que a que a gente encontra no Oriente Médio. Então, a gente está falando de muito recurso natural, né? E que pode, com certeza, desencadear aí um conflito, né, entre as nações para a exploração desses recursos na Antártica, tá? Bom, além disso, gente, né, não são só essas possíveis explorações minerais, né, e de petróleo que podem prejudicar a Antártica. A gente tem também, no contexto atual, acreditem, né, um impacto sobre o continente do próprio turismo, né? Então, olha só, o número de turistas que viajaram para conhecer a Antártica de 2017 a 2018 foi de mais de 58 mil pessoas, né? As pessoas fazem aí os planos, compram pacotes em cruzeiros, né, e vão visitar a Antártica, tá? Isso tem
muitos problemas, porque a gente sabe que é um continente, a vegetação, né, os líquens e musgos que existem no continente que são muito frágeis. Se você só de pisotear ali, você já pode estar colocando em risco aquele tipo de vegetação, né? Primeiro porque aquele tipo de vegetação só aparece no período do desgelo, né? E é muito pequena, muito sensível, né? A gente está falando de musgos, né? Ou seja, realmente é fácil você destruir, né? E imagina 58 mil pessoas pisando, né? Nessa vegetação que, na verdade, é aí a base de muitas pesquisas científicas, inclusive, que procuram a cura do câncer, né? Então, a gente está falando de pesquisas científicas aí de ponta, né? E a maioria desses turistas, né, vocês podem ver aí no gráfico, no livro de vocês, na página 266, a maioria desses turistas, gente, mais de 30% vem dos Estados Unidos, né? Então, os americanos têm realmente uma curiosidade em relação à Antártica, né? Depois a gente vai ter a China como segundo país aí que tem mais turistas, né, que saem da China para conhecer a Antártica. Depois a Austrália, tá certo? Bom, então o turismo é também uma dessas atividades que já estão impactando o continente, né? Aqui uma imagem, né, gente, de um dos cruzeiros, né, que passam ali pela região. Esse turismo, ele realmente vai acontecer no verão, né? Não tem, na verdade, as atividades em todo o continente antártico durante o inverno ficam extremamente reduzidas, né? Mesmo os pesquisadores, né? A maioria retorna para suas universidades e institutos, né? Ficando em torno de 1.000 pessoas, no caso, né, pelo menos da estação Comandante Ferraz, ficam em torno de 1.000 pessoas apenas durante o inverno, né? E também é muito difícil fazer turismo durante o inverno porque as temperaturas são extremamente baixas, mesmo com todas as mudanças climáticas que, né, estão sendo registradas. Bom, então durante o verão as pessoas vão aí conhecer a Antártica, chegam a escalar, né, alguns pontos, porque o continente antártico ele tem em média, né, em torno de 2.000 metros de altitude, né, então tem locais para escalada, mesmo que no gelo, tá bom? Bem, na sequência, vocês têm aqui, né, um texto falando sobre esse alerta, né, em relação ao turismo, que eu comentei para vocês que hoje é uma preocupação dos cientistas que realizam, né, as pesquisas lá na Antártica, tá bom? Bem, mas é esse mapa aqui que eu queria chamar a atenção para vocês analisarem junto comigo, tá? Esse mapa ele é importante, gente, porque ele mostra, né, as áreas que são reivindicadas pelos países na Antártica. Então aqui, olha só, na cor rosa clara tá a área reivindicada para a Austrália, que corresponde a essa imensa área aqui, né, que a Austrália reivindica, né, como sendo de posse territorial da Austrália. A gente tem a Noruega, que está aqui em amarelo, ó, toda essa parte aqui é reivindicada pela Noruega, e esses países são signatários do Tratado Antártico, mesmo assim eles reivindicam essas áreas. A gente tem aqui essa área mais aqui em marrom, que é reivindicada pela Nova Zelândia, né? A gente tem essa área aqui, olha, em azul, que é reivindicada pela França, em amarelo, o que é reivindicado pelo Reino Unido, pelo Chile, aqui em verde, que tem até uma sobreposição, né, com outros países, e em lilás pela Argentina. Então, para vocês verem que é uma situação em relação à Antártica, que mesmo tendo um tratado Antártico, e tendo, né, o Tratado de Madrid, mas que vai expirar em 2048, a gente tem uma situação já de relativa disputa aí em torno da Antártica, né? Essas bolinhas vermelhas são as bases que cada país, bases científicas e militares, que cada país mantém na Antártica. E aqui está localizada a base que o Brasil mantém, que é a Comandante Ferraz, tá bom? Localizada aqui bem nesse ponto. Tudo bem próximo aqui é dos Estados Unidos, da Argentina, Chile e assim
sucessivamente. Então, essa situação na Antártica ela ainda está se desenrolando, né? Não é uma situação já plenamente resolvida, né? E certamente esse conflito vai se intensificar em 2048, né? Quantos anos será que vocês vão ter, né, em 2048? E quem sabe vocês vão se lembrar de mim quando vocês forem estudar a situação da Antártica, né? Lá em 2048, quando o Tratado de Madrid vai expirar, né? Vamos ver se eles vão renovar o contrato, né, ou se vão partilhar mesmo esse território. Então, por favor, vamos ler esse texto aqui conjuntamente. Vou pedir para vocês abrirem aí o livro de vocês na página 268. A soberania sobre a Antártica. Embora o Tratado Antártico, ampliado pelo Protocolo de Madrid, estabeleça que nenhum país pode exercer soberania sobre esse continente até 2048, alguns dos estados signatários originais reivindicam soberania sobre trechos específicos da Antártica, como mostra o texto e o mapa a seguir. O Tratado Antártico. Em 1º de dezembro de 1959, os 12 países que tinham realizado atividades científicas na Antártica e seus arredores durante o Ano Geofísico Internacional de 1957 e 1958 assinaram em Washington, Estados Unidos, o Tratado Antártico. O tratado entrou em vigor em 1961 e foi aceito por muitas outras nações. Atualmente, são 53 os estados parte do tratado. Algumas disposições importantes do tratado são: a Antártica será usada exclusivamente para fins pacíficos. A liberdade de pesquisa científica na Antártica e a cooperação para esse fim continuarão. As partes contratantes concordam em proceder ao intercâmbio de observações de resultados científicos sobre a Antártica, que estarão disponíveis gratuitamente. Entre os signatários do tratado há 7 países: Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido, com reivindicações territoriais, que em alguns casos se sobrepõem. Outros países não reconhecem qualquer reclamação. Os Estados Unidos e a Rússia consideram que têm motivos para reivindicar. Todas essas posições estão explicitamente previstas no artigo 4º, que mantém o status quo. Nenhum ato ou atividade que ocorra enquanto vigorar o presente tratado constituirá base para proclamar, apoiar ou contestar reivindicações sobre soberania territorial na Antártica, nem para criar direitos de soberania nesta região. Nenhuma nova reivindicação de soberania territorial ou ampliação de reivindicação existente será apresentada enquanto o presente tratado estiver. Então, é parte, né, gente, realmente do tratado, né, que foi traduzido aqui para vocês e colocado no livro. Aí, na sequência, a gente tem esse mapa aqui que a gente já olhou detalhadamente, né, com algumas áreas aqui dos países, né, se sobrepondo, né. É o caso, por exemplo, aqui do Reino Unido, com, né, a área reivindicada pela Argentina, com a área também reivindicada pelo Chile, né? Tem algumas sobreposições por aqui, tá? Além disso, aqui, né, parece existir também uma sobreposição entre a área reivindicada pela Austrália e pela França. Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui nas perguntas, né, que existem sobre esse tema. Número 1. Todos os países que desenvolvem pesquisas na Antártica reivindicam soberania sobre esse continente? O que diz o Tratado Antártico sobre isso? Não, né, pessoal? Nem todos os países. Por exemplo, o Brasil não reivindica, né? E o Brasil tem base de pesquisa na Antártica. E o Tratado Antártico, o que ele diz sobre isso? Que, enquanto o tratado tiver vigor, nenhum país poderá exercer soberania sobre a Antártica. Número 2. Algumas das áreas reivindicadas da Antártica se sobrepõem parcialmente. As áreas de quais países se sobrepõem? O que isso significa? Bom, a gente observou aqui, né, que tem uma sobreposição aqui entre, né, o que o Reino Unido está reivindicando, o que a Argentina está reivindicando, o que o Chile está reivindicando, o que a Austrália está reivindicando e o que o Reino Unido está reivindicando.
Bom, o que isso pode indicar, gente? Isso pode indicar um possível conflito, né, em torno da posse desse território, né? Isso pode significar isso, né? Talvez não agora, porque o tratado tem vigor, mas no futuro. Número 3. A Base Científica Brasileira, Estação Antártica Comandante Ferraz, situa-se em área reivindicada por qual país? Olha, interessante a gente fazer observar essa questão, né? A gente tem aqui, olha só, a Estação Brasileira bem aqui nesse ponto. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui para ficar bem nítido para vocês. Ótimo. Olha só, aqui está a Comandante Ferraz, né? Ela fica numa ilha aqui, né? No início da Antártica, aqui mais próxima à América do Sul. E ela está dentro da área reivindicada por 3 países, né, gente? Pelo Reino Unido, pela Argentina e pelo Chile, né? Que é essa parte aqui em verde, né? Então, para vocês verem a situação, né? E não é só ela, né? Tem outras bases também. Tem dos Estados Unidos, não é? Então, uma situação delicada aí está se colocando em função dessa reivindicação, né? De posse do território. Número 4. O Tratado da Antártica abrange os territórios ao sul do paralelo 60 graus sul. A área na qual prevalece a liberdade de pesquisa e cooperação internacional, e isso de acordo com o Tratado Antártico, né? Identifique esse paralelo no mapa. Qual das nações reivindica soberania para além desse paralelo? Qual das nações reivindica soberania para além desse paralelo? É só a gente retornar aqui no mapa, né, pessoal? A gente tem que localizar aqui o paralelo 60, né, que essa parte aqui, né? Ó, 60 graus sul, né? Tem algum país que reivindica soberania para além? Tem, né? A gente tem aqui o caso do Reino Unido e aqui também o caso do Chile, que parece ultrapassar um pouco mais essa faixa territorial, né? De limite, que é o 60 graus sul, porque na verdade essa limitação aqui do 60 graus sul é a faixa que limita o Tratado Antártico, né? Então, o Tratado Antártico não está falando dessa região aqui, por exemplo, né? Eu vou aproveitar esses minutinhos finais aqui da nossa aula para poder corrigir uma atividade anterior, né? Então, eu quero pedir para vocês, por favor, irem no livro de vocês até a página 263. Abram, por favor, para a gente fazer esse consolidando conhecimentos. É bem simples a atividade, tá? Vamos fazer aqui conjuntamente. A questão número 1 está perguntando o seguinte: qual é o fator climático que determina a existência do clima polar na Antártica? Explique. Olha só, a gente falou sobre isso na aula passada, né? A gente tem vários fatores climáticos, né, que são aqueles fatores mais importantes para determinadas características do clima. Então, entre eles, né, vou citar alguns aqui. A gente tem a maritimidade, continentalidade, latitude, altitude, né, que é a sua posição aí em relação ao nível do mar. Então, esses fatores, né, eles vão influenciar. Bom, no caso da Antártica, gente, qual é o fator que vai determinar o fator mais importante, né, para que o clima seja polar? No caso da Antártica, a gente vai ter como eu disse para vocês, a latitude, né, que é a posição realmente do continente aí sobre o globo terrestre, tá bom? Agora, existem outros fatores na Antártica? Sim. A questão número 2 vai dizer assim: observe a fotografia e depois responda às questões. Então, a gente tem uma foto aqui, né, olha só, é de 2017. Está dizendo, cerimônia em Brasília, foi aqui no Distrito Federal, em comemoração dos 30 anos do Protocolo de Montreal. O que é o Protocolo de Montreal, pessoal? Alguém lembra aí das aulas anteriores? Olha só, o Protocolo de Montreal era aquele protocolo, né, que tinha como principal objetivo diminuir a emissão das substâncias conhecidas como clorofluorcarbono, porque essas substâncias são nocivas à camada de ozônio. E por que a camada de ozônio é importante? Porque ela protege, né, a gente, protege os seres vivos dos raios ultravioletas que vêm do Sol, tá bom? Então, o Protocolo de Montreal ele tem esse objetivo, tá bem? Letra B.
Por que se pretende banir a utilização dos gases, os CFCs, né, que são os clorofluorcarbonos? Como eu disse, né, o objetivo, né, de banir é porque eles se combinam com o ozônio e retiram o ozônio da atmosfera, né? Então, provocando um buraco na camada de ozônio. Letra C. Quais são os motivos da celebração desse acordo? Olha só, o motivo, gente, é que o Protocolo de Montreal, ele é, diríamos assim, o acordo mais bem sucedido na história da humanidade, né? Realmente, assim, o número de países signatários é um número muito grande e os países realmente se empenharam em diminuir, né, a emissão dos clorofluorcarbonos e conseguiram diminuir em 98%. Então, teve muito sucesso, né, o Protocolo de Montreal, e a gente espera que continue dessa maneira e que possa, inclusive, se expandir para outras substâncias que são extremamente perigosas também, que, infelizmente, a gente ainda tem que conviver com elas porque falta essa cooperação, né, internacional para banir com substâncias perigosas, né? Até porque a gente já tem um nível aí de pesquisa científica que é capaz de substituir, né, por outras substâncias menos nocivas. Letra C. Quais são os motivos da celebração? Opa, já respondi essa. Número 3. Observe o mapa. Depois responda as perguntas, de acordo com o que você estudou no capítulo. Letra A. Qual é a diferença estrutural entre o Ártico e a Antártica? Gente, pergunta importantíssima, tá? Olha só, ele traz um mapinha aqui, né? E ele coloca em destaque aqui, no caso, né, o que está lá no Polo Norte, que é o Ártico, tá? E vamos ver aqui na nossa legenda. Olha, estão vendo aqui um risquinho azul, um risquinho branco. Isso é a baquisa permanente. O que é a baquisa permanente? É o gelo congelado permanentemente, tá? E a gente tem a baquisa no inverno, que é quando esse gelo, né, se congela para além desse gelo que fica aqui durante todo o ano congelado, né? Ou seja, que só fica congelada essa outra parte aqui no inverno. E qual é a grande diferença, gente, entre o Ártico, que é esse aqui do mapa, que está lá no Polo Norte, e a Antártica, que é aquela que nós estudamos aqui ao longo desse capítulo, né? A diferença, gente, é que a Antártica, ela é um continente, ela tem rocha, ela tem solo, né, que é o permafrost, inclusive, que é o solo que fica sempre congelado, né? Então, a Antártica, ela realmente é um continente, né? Ela é uma placa, tá bom? Qual das duas regiões é mais suscetível aos efeitos do aquecimento global? E aí, o que vocês acham? Olha, essa pergunta ela é difícil responder mesmo, né? Até porque essas pesquisas estão em curso. O que a gente já sabe até o momento? Que a Antártica, ela o desgelo dela é mais veloz, tá bom? Acontece mais rapidamente. Mas que até o momento, né, até os dias de hoje, foi o Ártico que mais sofreu com os efeitos do aquecimento global, né? Ele perdeu muito da baquisa permanente, né? Tem relatos aí já do desgelo nessa parte que, desde que a gente tem medições científicas, essa parte que não descongelava, e nos últimos anos aí, durante os verões no Polo Norte, né, a gente tem visto, inclusive, essa parte sólida da baquisa, aqui no sentido sólido gelo, né, gente, anual, tem descongelado, tá? Bem, a respeito da Antártica, eram esses os principais pontos que a gente queria discutir. Então, não se esqueçam sempre que a Antártica, ela tem solo, ela é um continente, diferente do Ártico, que é só gelo, né? A Antártica, né, ela tem recursos minerais no seu subsolo, né, inclusive petróleo. A Antártica, atualmente, o território dela é protegido pelo Tratado Antártico, que limita, né, a ocupação e que limita, né, que algum país queira tomar posse daquele território. E também existe o Tratado de Madrid, que limita a exploração mineral até 2048. Além disso, a gente viu durante essas aulas sobre a Antártica que a Antártica, ainda assim, mesmo tendo dois tratados que tentam regular aí, né, a exploração mineral e a ocupação, a Antártica
ainda tem países, né, que estão reivindicando suas áreas, inclusive com áreas superiores aí ao 60 graus sul. E, por último, vocês não podem se esquecer que a Antártica, apesar de estar limitado para o uso, né, só para pesquisa, né, gente, a Antártica tem sofrido muitos impactos ambientais, né? A gente falou sobre a camada de ozônio, que está fortemente afetada ali, né, na atmosfera sobre a Antártica, por conta da movimentação dos ventos, né, que carrega os por conta da movimentação dos ventos, que acaba arrastando, né, os clorofluorcarbonos para aquela região. Então, é ali que a gente tem o maior buraco na camada de ozônio, né, que por conta do Protocolo de Montreal foi reduzido, né, gente, a camada está se recompondo. Vocês também não podem se esquecer que a Antártica, né, está sofrendo com aquecimento global, né, ou seja, está sofrendo os impactos aí das mudanças climáticas, que os cientistas acreditam, né, que essas mudanças estão associadas ao aquecimento global. E também que a gente tem já um turismo, né, que atraiu aí mais de 58 mil pessoas só em 2017 e 2018 para conhecer a Antártica, tá bom? Então são esses elementos aí principais, né, que a gente viu ao longo desses 2 capítulos sobre a Antártica. Bom, a gente vai ficando por aqui sobre esse conteúdo. Eu aguardo vocês no chat, nos fóruns, caso vocês tenham mais alguma curiosidade, queiram trocar alguma informação. Sei que, né, às vezes algum responsável ou alguma responsável, né, dos meus estudantes já tiveram aí a grata experiência de ir para a Antártica. Então, se vocês quiserem trocar, mandar fotos, compartilhar com os colegas, a equipe de geografia vai ficar muito agradecida. Então é isso, um abração para vocês e